todos e todas! Hoje a gente vai praticar um pouquinho com algumas perguntas baseadas no decreto 56.560. A gente já estudou esse decreto aqui no canal. É o decreto da Comissão de Mediação de Conflitos, CMC. É um decreto que eu julgo, na minha opinião, que não terão tantas perguntas na sua prova a respeito dele. Porém, quanto menos você depender de um chute, melhor. Não é verdade? Quanto mais domínio dos assuntos, quanto mais certo você responder às suas perguntas lá no dia da prova, é melhor. Então, julgo que no máximo cairão 2 ou uma pergunta mesmo desse decreto, mas é sempre bom termos quanto mais domínio da prova, melhor. Eu sei que por mais que a gente estude, vai ter uma pergunta ou outra que a gente vai acabar chutando. Mas quanto menos chute, melhor. Quanto mais certo você estiver para responder a pergunta, melhor. Então, baseando nisso, vamos aqui praticar esse simulado. Beleza? Em outubro de 2015, dispõe a criação e a regulamentação da Comissão de Mediação de Conflitos, CMC, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. O artigo 5º cita as atribuições da CMC. Abaixo, a única alternativa que não é uma atribuição da Comissão de Mediação de Conflitos nas unidades educacionais. A pergunta, ela quer saber sobre o artigo 5º das atribuições. Temos aqui 5 alternativas e uma delas não é atribuição da comissão nas unidades educacionais. Identificar as áreas que apresentem risco de violência nas unidades educacionais é uma atribuição, é o inciso 1º do artigo 5º. Identificar as causas das diferentes formas de violência no âmbito escolar é também uma atribuição, inciso 3º. Orientar a comunidade escolar por meio da mediação independente e imparcial, sugerindo medidas para a resolução dos conflitos, também é uma atribuição da Comissão de Mediação de Conflitos nas unidades educacionais. Inciso 2º. Apresentar soluções e encaminhamentos à equipe gestora da unidade educacional para equacionamento dos problemas enfrentados. Também é uma atribuição que está lá no artigo 5º, inciso 5º. Nosso gabarito aqui é a letra E, articular e fortalecer as ações intersetoriais da rede de proteção social no território da DRE. Está no artigo 9º, inciso 5º, é uma atribuição do Grupo de Mediação de Conflitos na Diretoria Regional de Ensino. Gabarito letra E, de escola. Aqui é o artigo 9º, que mostra a mediação de conflitos nas diretorias regional de ensino, de educação, nas DREs, Diretoria Regional de Educação. Tem as atribuições, aqui 5 incisos. Ok? Aqui está o artigo 5º, se você quiser ler com mais calma, pause o vídeo. O artigo 7º do Decreto 56.560 de 2015 determina que a escolha dos integrantes da Comissão de Mediação de Conflitos será por meio de processo eletivo realizado pelos... Essa pergunta é referente ao artigo 7º do decreto. Ele já adianta que o assunto é a respeito do processo eletivo da comissão. Ele quer saber quem realiza esse processo eletivo. Alternativa A, pelos conselhos dos centros de educação infantil. Alternativa B, integrantes da Associação de Pais e Mestres. Alternativa C, pelos pais e responsáveis dos estudantes. Alternativa D, conselhos de escola, pelos conselhos dos SEIs
e pelos conselhos de CIEJAS. E alternativa E, representantes da Secretaria Municipal de Educação. Nosso gabarito aqui, referente ao artigo 7º, é a letra D. O processo eletivo da comissão ele é feito pelos conselhos de escola, dos SEIs e pelos conselhos de CIEJA. Aqui está o artigo 7º e o artigo 8º na sua tela. A pergunta foi referente ao artigo 7º. Se quiser ler com mais tranquilidade, pause o vídeo. O artigo 3º do Decreto 56.560 de 2015 dispõe sobre a implantação da Comissão de Mediação de Conflitos nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. A Comissão de Mediação de Conflitos deve ser implantada. A pergunta é sobre o artigo 3º. E ele quer saber o que a respeito do artigo 3º? Onde é implantado a comissão? Alternativa A, nos SEIs, CMEIs, MCTs, 3, EMEIs, EMEFs, MFMs, EMEBs e CIEJAS. B, nas EMEFs, MFMs e EMEBs. C, nos SEIs, CMEIs, EMEIs, EMEFs, MFMs, EMEBs e CIEJAS. Alternativa D, nos CMCTs, SEIs, CMEIs, EMEFs e CIEJAS. E alternativa E, nos SEIs, CMEIs, CMCTs, EMEIs, EMEFs, MFMs, EMEBs e CIEJAS. De acordo com o artigo 3º, a Comissão de Mediação de Conflitos é implantada nos SEIs, CMEIs, EMEIs, EMEFs, MFMs, EMEBs e CIEJAS. Nosso gabarito, alternativa C, de certo. Aqui o artigo 3º, dizendo quais tipos de unidades de educação da Rede Municipal de São Paulo que a comissão é implantada. Pause o vídeo se quiser ler com mais calma. O Decreto 56.560, de 28 de outubro de 2015, dispõe a criação e regulamentação da Comissão de Mediação de Conflitos, CMC, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. O artigo 6º cita a composição, atividades e mandato dos membros da CMC. A respeito dos membros, então, é uma pergunta sobre o artigo 6º do decreto. E a pergunta quer saber a respeito dos membros. Alternativa A. O mandato será anual, com direito a uma única recondução, e as atividades na Comissão de Mediação de Conflitos não serão remuneradas. Alternativa B. Nos SEIs, CMEIs e EMEIs, os docentes decidirão sobre a continuação do CMC. Alternativa C. Os representantes das equipes gestora, docente e de apoio à educação participarão das atividades da CMC com prejuízo de suas funções regulares. Alternativa D. O mandato será mensal, com direito a 2 reconduções, e as atividades na Comissão de Mediação de Conflitos não serão remuneradas. Alternativa E. As atividades dos membros da CMC serão remuneradas, considerado o seu exercício serviço público irrelevante. Muitas bancas colocam uma pergunta assim, alternativas similares umas às outras. É aí que pega o candidato. Referente ao artigo 6º do Decreto 56.560, sobre os membros, é a alternativa A que está correta. O mandato será anual, com direito a uma única recondução, e as atividades na Comissão de Mediação de Conflitos não serão remuneradas. A alternativa B está incorreta. Os docentes não têm poder de decisão a respeito da continuação de serviços da comissão. A alternativa C diz aqui respeito
que os representantes de algumas equipes das unidades escolares participaram das atividades. Isso sim é coerente, só que diz que tem prejuízo nas suas funções. Não, a comissão não deixa ter prejuízo nas funções regulares. O mandato será mensal na alternativa D, é um pouco até absurdo. Imagina, na escola, todo mês fazer eleição para decidir quem participará dessa comissão. Ia comer muito tempo da escola, não ia? Então, e aí, as atividades dos membros da CMC serão remuneradas considerando seu exercício de serviço público irrelevante. Quando as atividades é da comissão, o servidor ele não tem pagamento referente a essas atividades. Ele só recebe referente ao exercício regular dele. E considerar um serviço irrelevante, isso chega a ser até um absurdo, né? Quase que uma ofensa. Nosso gabarito aqui é a letra A de acertou. O artigo 6º, ele é um pouquinho grande, ele tem 2 itens e 5 parágrafos. Se quiser ler com mais calma, pause o vídeo. Então é isso, pessoal. Bons estudos e boa sorte lá no dia da sua prova. Até mais!